Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live desse domingo, gelado aqui no sul, bem frio mesmo, mais um domingo de Grenal, que maravilha para quem gosta, né? E hoje nós vamos conversar com o psicólogo Kaique sobre timidez, sobre inibição, sobre vergonha, insegurança. E vai ser bem legal, porque nós vamos fazer perguntas, nós vamos debater sobre esse assunto, que com certeza em alguma situação da vida da gente, a gente já passou por isso, por situações assim, onde a gente se depara, né, com uma situação de insegurança, de vergonha e de ter que enfrentar isso. E não é tão simples assim. Então a gente vai hoje conversar com o Kaique. Deixa eu ver aqui uma base aí sobre esse assunto. Pô, boa noite, Sheila. Tudo bem? Oi, Kaique, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. É um Corrido por prazer aí? ter bem frio por aqui no sul. Da onde tu é, Kaique? Paraná. Paraná. Eu deduzi que tu era do Paraná. Tá muito frio por aí? Tá mais ou menos. Tá ventando, mas tá bom, assim, tá ameno. Mas tá friozinho. Ai, coisa boa. Há algum tempo já eu venho acompanhando o teu trabalho, né, nas redes, no Instagram, e eu percebo que tu fala bastante assim sobre inibição, vergonha, insegurança. São questões, né, que acompanham a gente ao longo da vida e que é super normal, mas que ao mesmo tempo pode nos amarrar e até mesmo nos amedrontar e até impedir da gente seguir em frente. É, então, eu queria uma visão assim mais profissional sobre isso. E é por isso que eu te convidei, né? É um prazer, é uma honra conversar contigo. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Nossa, Sheila, eu que agradeço também, né? É uma honra aqui tá podendo prestigiar aí, ter esse convite, conversar. E a gente colocar um tema aí muito importante, né, nos dias de hoje, que é a inibição. Eu coloco assim, vergonha e timidez, que é umas palavras que a gente está mais acostumado. Mas o legal mesmo é falar sobre inibição, que daí são as nossas dificuldades com alguma coisa, de maneira geral. E que cada dificuldade vai ter a sua particularidade para a gente pensar aí, né? A timidez, a vergonha, o que não é, será que entra? Dada todas as perguntinhas, eu estou com elas aqui também, né? Pois então, o que seria a timidez? O que é a timidez? Beleza, então bora lá. Deixa eu só colocar no modo ocupado aqui para a gente não ter interrupções aqui. Tá. Beleza. Que às vezes entra, vai entrando aqui. Mas bora lá. Então, deixa eu ver por onde que eu começo, né? Que a conversa assim é bem mais profunda do que a gente imagina, né? Eu Sim. acho que eu começaria, vamos lá, mais pela parte assim social, né? Que a gente pensa que a gente é produto de uma sociedade, da nossa história, vários fatores. E dá pra gente pensar nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, que é prazer, felicidade todo instante. Então, opa, a gente já tem um ideal aí que a gente precisa estar cumprindo, aspas, né? Que a gente é convocado a cumprir. Né? Seja aí através de consumo, seja através de fotos, seja através de posts, Facebook, Instagram, redes sociais, Clubhouse, de mostrar sempre essa imagem de felicidade, de gozo, de prazer. Né? E isso é um pouco complicado, né? Porque a gente, cada época vai ter o teu desafio, né? A gente pega, sei lá, o Freud lá em 1800, muita repressão, uma sociedade muito machista, tradicionalista, opa, histeria, né? Relacionada ali à repressão. Legal, não que a gente não tenha isso hoje em dia, né? Mas daí a gente vai vindo, conforme vai caminhando para o século XXI, vai se abrindo bastante, novas liberdades, conquistas muito boas aí.
vai abrindo, mas ao mesmo tempo também os nossos padrões vão ficando cada vez mais elevados. E atualmente, com esse padrão de consumo muito ideal, a gente é convocado a cumprir esse ideal. E daí eu coloco ali que grandes patologias, assim, vamos dizer, do século XXI, depressão, ansiedade, né? E a gente pode encaixar a inibição aí também, né? Que a gente tem que ficar toda hora mostrando esse lado positivo, tem essa onda que cresce aí de positivismo exacerbado, que é sempre você ficar só repetindo o lado positivo, positivo, positivo. E a gente esquece que tem que ter o lado negativo sim, todo mundo fica ansioso. A gente aqui, profissionais, com tanto tempo aí de carreira, já tem um manejo com o público, e ainda assim a gente fica ansioso, ainda assim a gente fica inibido, a gente tem vergonha, fica tímido. Mas isso não impede a gente de estar aqui conversando, numa boa, trocando uma ideia, né? Então, pega essas questões de imagens, ideais aí que a gente precisa sustentar. E esse é o desafio. A gente sempre pensa que o negócio é perfeito, que nunca vai ter falha, e que a inibição, vergonha, timidez, vai estar muito relacionado com imagens, certezas ali, o que a gente vai estar conversando um pouquinho mais depois. Isso afeta a gente diretamente, né, como um peso ali, né? Se a gente não consegue ter essa felicidade a todo tempo, opa, ficamos tristes e vai deprimindo, deprimindo. Ou a gente fica muito ansioso correndo atrás de ter isso daí, né? Então, vai gerando aí essas questões com a nossa própria autoimagem também. Opa, tem o ideal e tem o eu aqui. E se eu estou distante? Aí o negócio pesa. Culpa, cobrança, insegurança, nossa imagem cada vez mais vai ficando pobre, porque a gente se compara com um negócio super perfeito, ideal, maravilhoso, né? E gera todo esse sofrimento, que não é assim tão necessário, mas que a gente... aquele assunto, né, Kaique, que as pessoas, elas sempre imaginam que a grama do vizinho é a grama mais verde que a delas, né? Uhum, E que muitas vezes elas acham que as pessoas estão sempre felizes e que aquilo que é exposto é a realidade das pessoas. Pode até uhum, ser realidade, mas é uma realidade de uma foto, não é a realidade do dia inteiro. uhum, Não quer dizer que essa pessoa não tenha problemas, não tenha questões a resolver, não tenha desejos, frustrações e uma série de outras coisas. E uhum, sobre isso que tu falou também a respeito das pessoas se basear, né, e querer postar e expor apenas coisas boas das suas vidas, enfim, uhum. tem também ao contrário. Tem pessoas que são vitimismo, que gostam de postar só tragédia, só coisas ruins que elas passam, querem que as pessoas sintam pena delas. Tem isso aí também. Nossa, excelente, é isso mesmo. Tem os dois polos, né? E eu acho que isso entra muito legal você ter citado isso, né? Que é justamente isso, né? Às vezes a gente polariza muitas coisas, né? Então, para ser visto, a gente às vezes só consegue também ser visto como vítima, né? Então é um jeito ali de ser visto também. Não que eu estou criticando, mas que é uma forma ali, mecanismos inconscientes, né? Muitas vezes a gente não se dá conta que a gente se Claro. coloca nesse papel, né? E E é bem legal pensar nesse outro lado também, porque não existe luz se não tiver sombras também. E os dois juntos ali conversando. Nós somos seres aí Me duais, que tem veio, mil e um fatores aí, né? me veio esse insight, assim, né, que realmente, assim, a maioria das pessoas enxergam coisas lindas, maravilhosas nas redes, nos perfis. Mas existem também, eu conheço pessoas que postam só as coisas ruins. Só falta postar as fotos, assim, dos boletos bancários. Tem gente que é. Mas assim, é sério, tem gente que gosta só de ficar pedindo, que gosta de viver de doação. Uhum, E é real. E assim, ó, eu não sou contra a doação. Pelo contrário, eu sou super a favor. Desde que tenha um fundamento e de que tenha, né, um momento para isso, não uma vida inteira. Ninguém vai sobreviver a vida inteira de doação, né? uhum. Mas estamos aqui para falar de timidez. Não, E mas eu tem tenho a uma ver, é pergunta. importante. É uma pauta já, né? Uhum. Kaique, é normal uma pessoa ser muito, muito tímida?
Então, bora lá. Então, depende, né, que timidez que a gente está falando, como é que é essa dificuldade, né? Porque cada um vai pegar esse contexto que a gente está vivendo e toda essa questão de dificuldade de timidez de uma forma diferente. E até já aproveitando, né? Por exemplo, eu não gosto muito de a gente pegar, por exemplo, rótulos e trabalhar só com o sintoma, né? Sei lá, DSM, por exemplo, é ansiedade, tananã, generalizado. É depressão, tananã, é timidez, tananã. É síndrome de tananã, né? Porque isso está falando da superfície. E cada pessoa sustenta a sua dificuldade de uma forma diferente. Então, que nem você estava falando, tem gente que só posta o negativo, né? Então já é um tipo ali, pode ser também, a gente tem que ver o caso também, tem um tipo de inibição ali que é do negativo. A imagem da pessoa está tão negativa que qualquer coisa exterior é ameaçadora demais. No sentido que ela só consegue se ver como uma vítima, o outro como um agressor, e só consegue viver na base de caridade, por exemplo, né? Pegamos um exemplo aí de estrutura. Ou outra timidez também, vergonha, inibição, que pode ser uma pessoa muito orgulhosa. Olha só que coisa. Ela não se arrisca, porque se ela arriscar, tem um perigo de dar errado. E como ela vai conseguir se ver errado? Então tem tipos e tipos, né? Será que também é uma timidez assim? Por exemplo, eu já fui muito tímido. Antes de qualquer coisa assim, eu fico muito, muito ansioso. Mas isso não impede de eu vir aqui, ter uma dicção aqui com você, falar, organizar as ideias, prestar atenção no que você está falando, e articulando. Beleza, isso é uma coisa. A gente sempre vai ficar ansioso. Isso vai acompanhar a gente. Agora, se é um negócio que congela, que gera sintomas aí, vamos colocar corporais, né? Transpiração, gelo nas mãos, no pé, né? Que é extremidades, atacardia, ansiedade, branco, congelar, quando o negócio começa a pegar demais e atrapalhar demais, né? Aí é um problema. Né? Mas daí, né? Cada caso é um caso. Mas nada que não possa trabalhar. Não possa a gente estar trabalhando, vendo, entendendo o que sustenta isso, que é só a ponta do iceberg. Aí a gente tem que descer até mais embaixo para entender. Que não é Ainda tão mais simples hoje em assim. dia, né, Kaique? Hoje em dia que uma pessoa pode fazer psicoterapia até de forma online, né? Uhum. A maioria do pessoal que eu trabalho é tudo online. Uhum. E a gente colhe Olha resultados só, muito bons. tem uma perguntinha aqui da Maria que perguntou assim, ó, um ser antissocial é considerado tímido? O ser antissocial é considerado tímido? Legal. Então, dá pra gente ir para dois lados, né? Será que isso daí caracteriza uma fobia, né? De algum trauma, alguma coisa ali que se instaurou? Pode ser também uma dificuldade de se relacionar, ou simplesmente talvez a área de relações não seja para você. Por exemplo, eu trabalho com orientação profissional. Então, tipo, tem gente que realmente não consegue trabalhar com gente. Tem que pegar uma coisa ali mais concreta, mais material, com pouca interação social. Então a gente tem que ver, né? Qual que é a tua estrutura, qual que é a tua personalidade. Que nem eu falei, eu não gosto muito de sintoma, da gente ficar conversando de sintoma, não. O legal é a personalidade, que é adaptado para cada pessoa, né? A gente não tem como dar uma resposta certa para todo mundo. Né? Então tem que ver, né? Antissocial de que tipo, de que contexto. É uma pessoa que teve aí grandes problemas com relacionamentos, relações desde muito cedo, isso caracterizou um trauma, uma fobia social tardiamente que vai se desenvolver na adolescência, pré-adolescência mais ou menos, né? Opa, tem uma história aí, tem um contexto, então a gente tem que ver o contexto. Ou uma pessoa que é tímida, então ela se afasta porque aquilo causa muita ansiedade, muita angústia nela. Né? Então ela se afasta do objeto que causa angústia. A gente costuma se afastar, né? Então, o antissocial a gente pode pensar aí de várias formas. Pessoas que não gostam de se relacionar e pessoas que têm dificuldade de se relacionar. São coisas diferentes, né? Trabalhos diferentes aí. Uma pessoa tímida é uma pessoa insegura ou não? Olha, uma pergunta muito boa. Então, não necessariamente, né? Não necessariamente, porque tem esses tipos aí, né? Que nem a gente estava conversando, né? Tem aquela pessoa que se vê muito, muito, muito negativa. Então, ela só consegue se ver nessa posição negativa. Então, ela tem certas inseguranças sobre ela, sobre o corpo dela,
sobre as questões, né? Ainda mais que está relacionado com o nosso, vou colocar assim, nosso mundinho da certeza, mas não é esse nome técnico não, eu gosto de chamar ele assim, certezas, imagem, corpo, crenças, né? Que às vezes está muito cristalizado. Então, ou eu sou muito ruim, eu só posso me ver como ruim, né? E daí a gente tem que entrar lá e colocar coisas positivas também, entrar com o benefício da dúvida, né? Você tem que se arriscar. Né? Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo também. E tem o outro lado lá também, eu sou muito bom. Mas por outro lado, eu tenho medo de que as coisas dêem errado. E daí isso quebra, né, com o meu orgulho, a minha autoestima, imagem também, certezas ali. Então é um medo tão grande de que essa certeza seja quebrada, né, que a pessoa faz ali congela o negócio ali, deixa ele petrificado. E o nosso desafio aí, quebrando aos pouquinhos ali e abrindo o negócio para conversa, abrindo ele ali para o desafio da vida, que é uma grande dúvida. A gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. E dar conta de suportar isso daí. Acho que eu respondi, né? Eu viajei demais. E fazendo um adendo aí no que tu disse, inclusive é um exercício diário isso, né, Kaique? Porque a partir do momento que a gente se depara com uma situação, seja de insegurança, de timidez, e que muitas vezes a tendência é a gente somatizar isso, principalmente quando a gente se depara com situações que nos demandam uma certa insegurança, ou um certo posicionamento sem ter a certeza no que vai dar. Então, esse exercício, mesmo arriscando dar errado, é importante porque isso só vai nos melhorar enquanto seres humanos. Uhum. Então, Nossa, eu gostei bastante disso aí que você falou, porque é muito importante também. E é um desafio na clínica a gente colocar isso no sentido do posicionamento, né? Porque se você não se posiciona, a pessoa te leva para onde ela quer. Você não tem posição. Você precisa se posicionar assim e botar em diálogo. Se você estiver errado, opa, recua. Se você estiver certo, segura a posição, né? E é um desafio. É um grande desafio daí a gente se posicionar e também ver essas questões negativas na gente, né? Outro ponto importante também que eu lembrei agora. A gente vê a nossa agressividade no sentido, a gente se posicionar pode incomodar o outro, né? Alguém pode se ofender, né? Por mais que seja uma posição educada que, né? Dá conta da nossa agressividade, às vezes, de estar machucando o outro, né? Então é um desafio aí de se posicionar. E por isso que às vezes a gente se esconde na armadurinha de pensamentos, ali que fica pensando, 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 e no final não faz nada. O corpo fica todo tenso, a gente só está aqui dentro, o mundo acontece e a gente está ali parado, congelado, né? Então, tem outra legal uma pergunta. coisa aí. Tem outra Opa, pergunta aqui. A pessoa nasce tímida ou se torna tímida? opa, legal, gostei. Então, eu gosto de pensar que é desenvolvido, né? Eu não acredito que tem poucas coisas assim que são inatas. Só nossas coisas genéticas, cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, estrutura fisiológica. Agora, o nosso aparelho psíquico, ele é formado ao longo do tempo, com a história, no contexto, com as nossas interações com nossos pais, responsáveis, cuidadores, guardiões, né, tudo mais. Isso ao longo da vida até o ensino médio, fundamental ali, né, ou ensino médio, né, 18 anos, 21, 20, por ali que daí vai fechando a nossa formação, né. Então isso é um se tornar, suas experiências, a tua vivência, a tua constituição ali também enquanto família, né? Será que é uma família ali mais fechada, uma família mais aberta? Então a interação pode ser muito boa vocês lá dentro, mas não muito boa lá fora. Tem que ver o contexto também. Por exemplo, eu pego casos de pessoas que se autodenominam tímidas, com dificuldade, mas chega na sessão, a pessoa tem uma desenvoltura corporal, a pessoa tem dicção, a pessoa consegue elaborar as coisas, né? Então, às vezes é contextual. A gente tem que entender, às vezes, o que te segura, como é que é isso, tem que analisar o caso também. Será que é só na hora da paquera? Porque tem tipos e tipos. A gente pode ser mais liberto em algumas áreas da vida e um pouco menos nas outras, né? Então tem tipos e tipos aí de inibição. É social com o outro, é na hora da paquera, é na intimidade, é que jeito, é na hora de apresentar um trabalho, é na hora de fazer o quê? Na hora do trabalho também profissional.
Depende muito do caso, mas não nasce tímida, não. Timidez não é inato. Já fazendo um gancho com essa pergunta aqui, qual é a diferença entre timidez e vergonha? Bom, eu penso assim, mais num sentido é, literal, assim, da palavra, né? De vergonha, de você ter vergonha de alguma coisa, e isso está envolvido aí, né, com a imagem pessoal, corporal, né? Que a nossa imagem real e a nossa imagem na nossa cabeça às vezes não é a mesma, né? A gente às vezes precisa trabalhar isso. E a timidez, para mim, seria uma dificuldade de você se comunicar, se expressar em alguma forma com alguma pessoa, né? E que as duas estão intimamente relacionadas, mas que não são a mesma coisa ali, vamos se dizer, né? A timidez ela também pode ser aliada a um posicionamento, quando a gente tem que se Exatamente. posicionar, seja numa apresentação de um trabalho, numa opinião. Até porque quando a gente é solicitado a emitir uma opinião, você automaticamente está se comprometendo. Por isso que Uhum. muitas vezes é melhor não se comprometer, não emitir opinião alguma. Sim. E isso daí também é muito importante, né? Que é como se a nossa opinião fosse a gente. Então a gente tem que proteger ela de todo custo. Se alguém quebrar, ameaçar quebrar ela, opa, já fico ofendido. É a minha autoimagem ali que está em jogo. Né? Sou eu ali que estou em jogo. E não é a gente, é uma opinião. Você pode mudar de opinião, né? E as coisas não são tão fechadinhas assim, né? Hoje em dia parece que fica às vezes muito fechado. E esse é o desafio. A gente ir lá, se expor, colocar opinião, se arriscar tá errado também, porque é isso, né? É ciência. É pesquisa, validação, refutação, né? Então, temos que abrir para conversa. Ainda mais em tempos de rigidez, quanto mais conversa, melhor. É verdade. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Todos nós, seja na fase adulta ou na fase da infância, já ficamos tímidos, em alguma situação, claro. Isso nos Uhum. torna tímidos? É, assim, toda experiência deixa uma marca na gente. E depende também que você está chamando de tímido, né? No sentido de, uma dificuldade de se expressar, de se colocar, se posicionar, né? Que nem a Sheila falou. Então, pode ser que sim, pode ser que não, né? Dado o que você está falando aí de timidez. E E tem uma depende linha também o muito tênue, contexto. né, Kaique? Tem uma linha Uhum, muito tênue entre timidez e a pessoa não ter o bom senso. Porque não ser uhum, tímida não quer dizer que eu sou uma palhaça. Tem que ter, uhum, tem que uhum. ter um bom senso aí. Opa, excelente. Que é justamente a questão das imagens ali, né? Essa É, imagem social que sustenta, opa, eu tenho que ser extrovertido, eu tenho que ser o palhação, né? Eu tenho que me colocar lá e atropelar. E não é bem por aí. Isso, inclusive, não é é. nem saudável. Tipo, E eu tava mostrar até. qualquer coisa só por mostrar, sem um contexto, sem né? Uhum, Fica uma coisa meio perdida, né? uhum. Isso que você falou é muito legal, que tem uma tese do professor Christian Dunker, não sei se você conhece, falando nisso, do YouTube, que ele é psicanalista lacaniano, que eu acompanho bastante, eu gosto bastante dos trabalhos dele, que ele fala justamente isso daí. O nosso direito de se expressar, não como o direito de falar qualquer coisa a hora que te vem na cabeça, mas sim como exercício ético. Se eu vou te falar uma coisa agora, mas outra pessoa não pode escutar, por que eu tenho que falar então, se vai ofender alguém, ou se não é legal, né? Então esse exercício ético da gente estar pensando, repensando o que a gente está falando, né? Inconsciente aí enquanto forma de linguagem, saindo aí nas trocas aqui, né? O que está saindo, o que está se formando. Importante isso daí, esse lado ético. E sabe que, inclusive, isso é uma coisa que eu desenvolvo cada vez mais na minha vida, que é procurar ajustar o filtro entre o cérebro e a boca. Porque o que passa aqui tem que ser ajustado num filtro para o que sai daqui. Porque Uhum, quem recebe o que sai daqui não vai esquecer. Porque a uhum, palavra ela é eternizada e a pessoa que escutou aquilo que a gente disse, muitas vezes ela vai se ferir muito, mesmo
que a pessoa que Uhum, falou com certeza esqueça, a pessoa que ouviu com certeza não vai esquecer. uhum. Vou Então, tomar um ajustar certo esse cuidado. filtro é muito importante, né? É um exercício diário, assim, de pensar, "Ai, será que eu falo? Será que eu não?" Uhum. É importante. Ah, isso daí é o outro lado também. O pessoal que é a torneirinha aberta que vai. Pá, 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 pá. Ah, aí depois se arrepende. E esse daí é o outro lado do time do falso time do orgulhoso também. Que ele se acha tão bom que às vezes ele nem se envolve. Mas que se você deixar e dar o poder na mão dele, ele ia fazer assim, ó, tá, 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 e vai embora. Né? Então, tomar um certo cuidado e pensando também. Porque é engraçado isso, a gente vê isso na clínica, né? Tem pessoas que chegam com demanda de timidez, mas você vê, caramba, essa pessoa é orgulhosa pra caramba, e como é que ela não fala, né? Como é que ela, a dificuldade dela é se colocar, né? Ela vai se guardando assim com tanto zelo, né? Coisas aí para se pensar também. Por isso tem os dois lados da timidez. Ou uma imagem muito negativa ou muito positiva. E que tem um medo de se quebrar esse negócio. Né? E que é um desafio aí da gente estar quebrando esses cristalzinhos aí. Às vezes a pessoa ela construiu uma autoimagem tão tão elevada que chega a ser até um pouco lúdica dela própria, que ela tem medo de ser pega em uma situação de erro ou de fragilidade e essa imagem que ela acha que as pessoas têm dela se desconstrua. Isso é o famoso ego, orgulho, que, Uhum, que é um dos grandes vilões para as relações interpessoais, né? sim. Porque não, o nosso foco ali, o nosso foco não, né? Nesse caso aí, não é a relação que a gente está tendo, mas é a imagem de cada um, como é que tá ali. Eu tô te mostrando a minha imagem aqui. Contemple, olha que coisa bonita. Mas não toque, não quebre. Deixa ela É. aqui. E daí a gente vai jogando com isso daí. E vendo, que é um desafio. Parece que mandaram uma pergunta aqui, né? Pode ler, Kaique. Vamos lá. Eu acredito que a timidez em si é uma falta de conhecimento. Se a pessoa é ignorante em certos assuntos, mas quer aparecer, principalmente nas redes sociais, vai se tornar tímida. Ou seja, ixi, cortou, será? Pra mim cortou aqui. Ou seja, cortou mesmo. É porque é um conceito, assim, eu não diria que tem um certo e um errado ali, né? Mas é Retraída, um né? conceito muito tênue, né? E é justamente, principalmente eu que gosto de psicanálise lacaniana, a linguagem ela é um negócio que já nasceu tudo errado já. A gente já não se entende, fala uma coisa, entende outra. Eu falei um negócio, o outro entendeu outra coisa, o outro falou um negócio, eu entendi outra. E é nessas trocas aí né, de palavras que a gente vai se. Ah, tem um retraído ali, verdade. Que a gente vai se construindo. Legal. Então, essa timidez aí depende, né? Porque que nem a gente estava conversando, tem o tímido orgulhoso e tem o tímido que tem uma imagem ali mais negativa de si, né? Que ele se fecha, justamente para não entrar em contato com o lado negativo. Os dois têm medo de entrar em contato com esse lado negativo de si. Né? Tanto o que tem a imagem mais negativa de si, quanto o orgulhoso escondido. Né? Porque o orgulhoso não quer entrar com o lado ruim dele. Ele não quer entrar em contato com o lado ruim dele. E o negativo não quer se afundar mais ainda no negativo. E é o que ele tem, então ele se segura com força no negativo. Inclusive, esse é o desafio também, soltar disso daí para ir para o outro lado um pouquinho também. Mas sem trocar de polo. Pulo do 8 para 80. Não, dá para a gente ficar ali no 45, 40, 35, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que é um desafio, né? Mas esse negócio das redes sociais também é um desafio nosso hoje em dia, que a gente tem que falar o que a gente acha, falar o que a gente pensa de qualquer jeito, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. É. E a gente quebra a Timidez cara, em porque tem gente muito inflamada. é, Desculpa, cara. a timidez em excesso, ela pode ser um transtorno? Então, eu não gosto muito dessa palavra transtorno,
mas no sentido de que se te atrapalha chegar no teu objetivo, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, é uma coisa que a gente precisa estar tratando aí. E que justamente também, né, outra questão importante para os dias atuais é esse limite aí, né? O que é normal? O que é loucura? E a gente coloca aí o normal muitas vezes como perfeito. Então qualquer coisa ali já vira no nível da loucura que a gente tem que tratar, colocar remédio, tratamento de choque e por aí vai. E não é bem por aí, né? Eu já vou puxar o gancho, se você me permite, da parte ali de medicamento também. Quanto menos a gente puder usar medicamento, eu acredito, em qualquer tratamento psicológico, melhor. Só em casos extremos, severos, assim, que é tipo assim, pra gente levantar a pessoa para ela ter uma energia para ela continuar. Porque muitas vezes a pessoa é muito saudável, ela tem forças para sair, e o medicamento, ele é para casos mais severos. Então, ao mesmo tempo que ele te levanta, ele tem um lado negativo também. E isso abafa a nossa energia de luta para seguir. E às vezes deixa a gente estagnado, que é um momento que a gente mais precisa de energia para sair do lugar, o remédio abafa. Que ele abafa o nosso, vamos dizer assim, nossos sentimentos, emoções, que é aquilo que a gente precisa. E a gente, às vezes, hoje em dia tem muito medo de sentir dor, de ser rejeitado, de acontecer as coisas erradas. E às vezes a gente precisa disso. Principalmente em trabalho, que a gente conversa em sofrimento criativo e sofrimento patológico. Se você fica sofrendo e fica congelado, opa, temos que trabalhar. Mas se você está sofrendo, você está procurando mudança para ir para um lugar melhor, opa, excelente, né? São coisas para pensar também. Reflexão. Já aproveitando o gancho. Olha só, me preocupo muito com o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Isso seria insegurança ou complexo de inferioridade? Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, né? Mas bora lá. Essa questão de julgamento também tem um mecanismo na psicologia que a gente fala que é a identificação projetiva, né? A gente joga para fora aquilo que a gente não suporta na gente, que é esse julgamento. Eu posso falar com certeza, assim, mão no fogo mesmo. Ele é mais teu do que dos outros, né? Respondendo essa questão aí, né? Porque é você se desaprovando. A gente não está na cabeça dos outros, mas a gente cria esse contexto aí de julgamento como se todo mundo estivesse olhando para a gente. Como se as pessoas estivessem julgando a gente negativamente. E dá pra gente pegar exemplos aí banais do dia a dia. Vou na academia, tô fazendo um exercício. Ai, meu Deus, tô fazendo um exercício errado. Tá todo mundo me vendo. E ninguém tá. Tá cada um preocupado com esse exercício ali, não tá nem aí. Ou se você saiu na rua, ai, essa roupa aqui, ai, meu Deus, tem uma manchinha aqui, e você fica só na manchinha, manchinha, manchinha. E porque tá te chamando ali pro ponto que te chama atenção. Que você mesmo tá preocupado com isso, e que as outras pessoas muitas vezes não. Inclusive, até engraçado. Ai, desculpa, a casa tá desarrumada. Você chegou agora, né? Daí a pessoa, nossa, eu nem percebi. Eu nem percebi, mas não liga não, tá tranquilo, né? Sim. E é uma coisa aí da gente trabalhar. Jogar um pouquinho mais pro benefício da dúvida ali, né? Deixar um pouquinho pro vazio, que a gente tem dificuldade em lidar com o vazio. O ser humano não pode ver uma coisa ali sem nada que ele quer botar um sentido ali. Ele quer encaixar uma coisa ali que faça sentido. Esse lado da inibição, por exemplo, né, que a gente pega aí, o mundinho das certezas, imagens, né, junto com o mundinho do simbólico das relações. E o real ali, que é o mundo da impossibilidade, o inibido nesse lado do julgamento, ele está com esses dois aqui muito fechados. Então, imagem com o simbólico. Então, todas as minhas relações, dada a minha certeza de que eu sou ruim, as pessoas vão me julgar negativamente. Só que o elo ali do real fica um pouquinho de lado. E às vezes a gente tem que entrar com isso daí. Deixar com a dúvida, deixar com o impossível, com aquela parte que a gente não sabe. Deixar que as pessoas, às vezes, pior do que elas estão achando que a gente é ruim, elas não estão nem aí pra gente. Então é um desafio pra gente viver um pouquinho mais leve também. Deixar para esse outro lado aí e meter as caras, né? E às vezes as pessoas até te acharam interessante. No melhor das hipóteses aí, né? Então, tipo, é um desafio. É trabalho.
É trabalho, é processo, não tem jeito. A gente conseguir se ver melhor, não é só trabalhar a autoimagem. Porque é que nem eu insisto, e parece até repetitivo, não sei se eu estou sendo muito repetitivo. Contexto. É uma imagem em contexto. Tua história, a sociedade que a gente vive, tua história familiar, tua história com os teus amigos, fora de casa, até o momento atual. Você é produto da sua história. A gente precisa olhar para essa história. Porque esses fantasmas voltam. E a gente pega só a ponta do iceberg, que é os sintomas, que é essa imagem negativa que fica assombrando a gente. E daí a gente precisa ir descendo e vendo, e encarando esse lado negativo na gente. Esse lado aí que faz mal, que a gente tenta não olhar. A gente precisa olhar, abraçar ele. Que é a parte mais importante aí para nós viver mais leve. Porque esse é o objetivo. É. Só que nem todo mundo também tem esse olhar para a sua própria história. Muitas vezes as pessoas passam pela vida inteira delas sem ao menos ter esse olhar para si, infelizmente, né? Acabam vivendo no automático, porque a vida às vezes é Uhum, tão corrida que nem é culpa, não é uma, não digo que seja uma culpa, nem uma responsabilidade, uhum, mas é uma falta de educação de pensar em olhar para si, de pensar em olhar assim, ó, uhum, eu conheço tudo que se passa com o vizinho, com os meus amigos, adoro dar opinião na vida das outras pessoas, julgá-las, mas só um pouquinho, deixa eu pegar um espelho e colocar aqui na minha frente. Quem sou eu? Será que eu sou uma pessoa legal? Será que eu sou uma pessoa que seria bom ser meu amigo? Será que eu sou uma pessoa que seria uma pessoa legal de se relacionar? Será que eu sou uma pessoa uhum, que tenho conteúdo relevante para conversar numa sala de amigos? Então, eu acho uhum, que isso é interessante, assim, as pessoas se permitirem e perceberem como é valioso poder se autoconhecer. Pode parecer bobagem para muitos que assistem e que veem coisas sobre autoconhecimento. Ah, é besteira. Mas essas pessoas vão perceber que isso não é besteira quando elas se deparam numa situação difícil e aí vem aquele turbilhão de emoções que vão ser emoções assustadoras, vão ser reações físicas terríveis, amedrontadoras, e elas não vão saber lidar com isso, porque faltou aquele uhum. espelho de saber tem um contexto, bom, então eu vou lidar. Eu sei que isso aqui é passageiro, não é. Então, o autoconhecimento permite isso, não é? Uhum. Inclusive, tudo isso que você está falando resumiu muito bem a premissa assim, fundamental ali do Lacan, que é justamente isso. O eu ele é descentrado. A gente tem que correr atrás da gente. Se a gente não correr atrás da gente, né? O É. inconsciente fala pela gente, através de repetições, através aí de sintomas, e que é justamente isso. Alienação é ruim? É, mas às vezes a gente pode se entregar um pouquinho também. Não pode ser muito consciente. Mas isso que você falou é muito importante, muito, muito importante. A gente não tem noção da gente. A gente realmente não tem noção da gente. O que a gente tem é muitas vezes falhas, problemas ali que vão dando contorno pra gente, que é a questão aí da inibição. Por isso que às vezes a gente foca no negativo, que é uma beleza, né? É esse negativo que entra ali, que a gente fica, meu Deus, essa mancha aqui no meu paletó, caramba, né? Só que é ela que nos dá a diferença aí, de cada ser humano, a diferença que nos faz aí tão bonitos. E é isso aí que a gente tem que lidar, com a nossa diferença com a diferença do outro, para a gente não se cristalizar e não se fechar, que é o desafio aí, do dia a dia. É Mas verdade. gostei, é isso aí mesmo. A gente é descentrado, a gente não, a gente foge da gente mesmo. Tem gente que tem pavor de psicólogo e de autoconhecimento. Ah, não, não É, quero saber não, tenho medo de descobrir, vai que tem uns passado meio sórdido aí que eu não sei no fundo do inconsciente. E é preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem para adentrar no mundo inconsciente ali, das suas coisas, do seu desafio. Mas pensa que o psicólogo está ali com você, né? Ele vai pegar na tua mãozinha, vamos junto, vamos encarar esse negócio aí. É maluco, é doido, é pesado? Não tem problema, vamos junto, vamos enfrentar esse negócio aí. E esse é o é. desafio, a gente viver mais leve. Senão a gente fica refém dos esqueletos no armário. Quanto mais força a gente prende eles no armário, mais força eles pulam para fora e tranca a gente no armário. E as coisas acontecem, a gente não sabe nem por quê. É verdade.
Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, quando que a insegurança se torna uma patologia? Opa, Patológica, né? aquela questão de novo. Se ela te incomoda, se ela te atrapalha nas coisas básicas, né? Funções básicas do ser humano: se nutrir, se relacionar, sexualidade, locomoção, né? Se te atrapalha fazer alguma coisa básica, né? A gente tem que trabalhar. E que não que é uma patologia, né? Eu não sei, eu particularmente eu não gosto muito dessa palavra. Desculpa ser chato, mas é um negócio assim como se tivesse. Quanto mais a gente puder fugir desse negocinho de, sei lá, tá no cérebro. É um negocinho ali que se a gente mexer lá ou tomar um remedinho X, vai resolver. Né? Mas é o ser humano ali em relação. Né? Não que o remédio não seja importante. Né? Mas se te atrapalha, vamos trabalhar. Isso daí é contextual, relacional. A pessoa ali no dia a dia dela. Né? Então, não é nada de errado, não tem nada de errado na cabeça, tá tudo certo. Isso aí é você em relação com você mesmo, na tua imagem, da parte psicológica. Né? Por isso que eu bato nessa tecla do medicamento aí, quanto mais a gente puder não depender disso, melhor. Porque a gente se prende muito no concreto, principalmente em timidez, vergonha, inibição, que nem eu falei, é o círculo ali, o nosso mundinho das certezas, imagens, a gente se prende a coisas concretas, né? Quando eu tiver o carro da moda, o celular da moda, eu tomar um remedinho, fizer a cirurgia tal, aí eu vou estar bem. E daí faz e não tá. E daí tem aqueles... aí já vai mais pro sintoma, né? Pessoas que ficam fazendo bastante cirurgia plástica, por exemplo. Então, é uma busca por uma imagem que não existe. Então, quanto mais a gente melhor se relacionar com essa imagem, melhor. Mas, meu, não teve. Ninguém bateu a cabeça, não aconteceu nenhum acidente, não tem nenhum dano tecidual fisiológico, não é patologia, né? É uma dificuldade, que a gente precisa, sim, dar valor. Quando eu puxo para esse lado não patológico, é para não ficar um negócio tão pesado, cristalizado ali, tipo, medicina, medicamento, né? Mas que a gente trata ali na relação, né, no dia a dia, fazendo terapia, porque o negócio é relacional, né? Ele não é fisiológico. Ele não é fisiológico. Por mais que a nossa fisiologia fala, mas aquilo ali é só a ponta e a gente tem que descer mais. Acho que é isso. É verdade. Não, e também, né, Kaique, assim, a gente busca muito segurança na vida, né? E a gente tem que perceber que a insegurança é o que mais faz parte da vida, porque a partir do momento que nós nascemos, já é toda uma insegurança que está por perto de nós, porque é tudo muito incerto, não existe nada tão seguro que não seja inseguro. E o fato é a gente lidar bem com isso, Uhum. porque não tem uma certeza de nada, de nada. Então, a gente Tá, isso aprender é. a aceitar, acolher a vida da maneira que ela é e trabalhar essas situações dentro da gente, sempre pensando que nunca o outro está pensando de nós aquilo que a gente acha que ele pensa, sem a Uhum. gente poder dialogar e conversar sobre determinada coisa, porque até então a gente está só achando, nada é certo, não é seguro. Então, a insegurança está dentro de nós, não no outro. E é esse trabalho, né, que a gente tem que aprender que tudo está aqui dentro. Nada vai ser lá fora como de fato é aqui dentro, né? É muito Uhum. difícil a gente pensar sobre determinada coisa, determinada situação dentro da gente e aquilo se manifestar exatamente igual fora da gente. É muito difícil, Uhum. né? Por isso que na timidez a gente se tranca lá dentro e fica lá dentro, porque lá é seguro de verdade. Não é à toa que isso acontece, né? Mas é um desafio. É um desafio. É muito legal o que você falou, porque, nossa, eu colho isso demais na orientação profissional. Ah, SLT vai me dar segurança. Não, você pode ser mandado embora a qualquer momento, sem aviso prévio. Tchau e rua, né?
E que o importante é, no meio de todo esse desafio de timidez, né, insegurança, inseguranças da vida aí, é a gente se arriscar naquilo que a gente quer, naquilo que é o nosso desejo. Muito mais do que a gente ficar se autopreservando, né? Porque muitas vezes a gente cai nesse negócio de autopreservação no sentido de eu vou continuar onde eu tô sofrendo, tá uma droga, mas é melhor porque aqui eu conheço. Eu conheço o chicote que eu mesmo vou me dar por ficar aqui. E ali, no desejo, desejo assim, de maneira mais ampla, não no sentido assim mais banal da coisa de, tô com fome, quero comer um negocinho agora, né? Mas de um lugar simbólico, uma coisa ali que vai te dar satisfação, uma satisfação maior, né? De sonhos, metas, objetivos, né? Um pouquinho mais amplo, né? A gente está se arriscando ali e saindo um pouco da nossa zona de conforto, que é justamente o desafio do tímido inseguro, inibido, que é, se tranca lá dentro e fica lá dentro. Que lá dentro, na minha casinha, o lobo pode soprar que não vai cair a casinha. Só que é uma casinha de palha. Ele dá um sopro, o negócio voa, que é uma beleza. Né? E E ainda daí a fazendo, angústia entra. e ainda fazendo um complemento nessa tua fala, eu digo também aquele tipo de pessoa que é tão insegura que acha que os seus bens materiais devem impressionar e chegar antes delas, para então elas terem a segurança, o reconhecimento. Tem pessoas que pensam realmente que a riqueza material vai dar a elas a credibilidade e o prestígio que elas almejam. E é um equívoco, porque os bens materiais, eles podem se dissolver, até porque a vida é cheia de surpresas e a gente nunca sabe de nada. Uhum. E eu acredito muito assim, até foi uma pessoa que me falou há muitos anos atrás, isso ficou na minha cabeça, né? E hoje em dia nas redes sociais a gente percebe bastante isso, que a gente vê fotos muito bonitas, pessoas maravilhosas e tal. Mas a gente só sabe quem é uma pessoa quando ela abre a sua boca, porque o eu dela está lá dentro. E é através do que ela fala, através da maneira que ela se comporta, é que a gente consegue perceber quem ela realmente é. Enquanto ela estiver de Uhum. boca fechada, é só uma imagem, é só um bonequinho, é só um corpo. Uhum. E Não você julgue falando um isso. livro pela capa. Isso é, isso é. E eu vejo assim, né, de experiência da vida, experiência clínica, né? A gente está tão preso nessa imagem ideal que as pessoas têm dificuldade de sentar, muitas vezes olhar olho no olho e ter uma conversa, de falar, porque elas são aquela imagem que se vende ali na rede social, né? E como você vê que as pessoas assim não procuram trabalhar e além, e é só trabalhando aquela imagem lá. É só o vaso grego do parnasianismo, a arte pela arte. Eu pinto meu vaso. E o que tem lá dentro? Vixe, tem uma teia de aranha, tem nada ali dentro. E daí é o desafio de estar enchendo. Né? Nossa, o quanto é um desafio a gente sentar com uma pessoa ali que a gente não conhece para ter um diálogo gostoso, conversar. Primeiras sessões de terapia, quanto que dá aquela ansiedade, essa pessoa que eu não conheço, eu sei o nome, sei que é psicólogo, eu vou falar minhas coisas mais importantes ali, né? Ou até mesmo num encontro num café, num bar, uma pessoa que você nunca viu, pra você conversar, ter um momento gostoso. Caramba, por onde eu começo? O que eu tenho de bom ali para oferecer para além da minha aparência ali? Que sou em presença ali, né? Será que eu sou apenas uma pessoa superficial ou eu posso ser uma pessoa carinhosa, posso ser uma pessoa que tem empatia, posso ser uma pessoa que sei conversar, que sei entender, compartilhar coisas boas? Isso faz a diferença muito, porque infelizmente a gente tem muito isso das pessoas, é quando elas passam por situações difíceis, seja no âmbito de saúde ou na perda de algum parente, que aí a gente consegue ver a fragilidade, perceber, né? Naturalmente, claro. Mas é uma pena que seja só em momentos assim. É tão bom a gente poder sentar com uma pessoa e relembrar situações, a gente poder chegar e dizer assim, olha, eu gosto tanto de ti, que bom que a gente se encontrou nessa vida, né? Isso é que vale a pena, na verdade, né, Kaique? Porque assim, ó, o dinheiro, as coisas que a gente consegue nessa vida, isso tudo, eu sempre digo isso,
é troféus por algo que a gente fez. Só que esses troféus, Uhum, essas medalhas, todas ficarão aqui. O que a gente realmente foi aqui na Terra e o que a gente é, vai ficar marcado e eternizado na memória das pessoas que ficam. Então, uhum, a gente só é o que a gente é aqui. O que a gente possui, o que a gente comprou é bobagem. Bobagem. uhum. E é um desafio, né? Ainda mais nessa sociedade que prega as imagens e subjetividade através de objetos, né? Que é isso que você está falando, que eu achei muito legal, né? Como se pensar uma subjetividade numa sociedade materialista, né? Sem ser materialista? Como assim? Né? E como ter esse conteúdo. E eu vejo, assim, pessoas que chegam com demandas, muitas vezes de timidez, insegurança, inibição, quero uma resposta ali concreta. Ah, então vamos lá. Eu queria ver com você qual que é a minha postura aqui de linguagem corporal, de uma pessoa de segurança, o que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir. E não é vender uma resposta ali, né? A gente vai muito no concreto, né? Ah, tem que se vestir bem, tem que se posicionar, né? Mas a gente tem que ter um outro lado ali mais, né, subjetivo, de outras coisas. Do lado ali também vamos se deixar assim para o desafio do vazio, deixar para dúvida, É. trabalhar o dentro, que eu acho que é um desafio aí. E trabalhar o dentro é o que a gente fez nessa live, que foi assim, ó, muito legal. Tenho certeza que para todos que acompanharam e que ainda vão acompanhar, porque ela vai ficar gravada aqui, eu te agradeço imensamente por tu liberar um pedacinho da tua agenda para conversar com a gente nesse domingo. Opa, E assim, ó, muito legal mesmo. Adorei conversar contigo e te conhecer. Sheila, muito obrigado por essa oportunidade, de verdade mesmo. Gostei bastante de estar aqui, da gente estar tendo essa conversa, falando sobre esse tema tão importante, passando alguns outros temas aí que, por mais que saia um pouquinho, estão tudo ligado, né? Porque a coisa não é tão simples assim quanto a gente imagina. Muito obrigado por esse convite, fico muito feliz aí por essa participação. Gosto bastante de ir fazer esses eventos, a gente conversar, mandar ver. Desejo muito sucesso aí na tua caminhada. Psicologia, cara, é um desafio, mas é muito bom, de verdade mesmo, é muito gratificante, né? E aquilo que você falou dos bens materiais, né? A gente consegue os bens materiais, mas não é por eles que a gente está aqui. É outra coisa simbólica ali, né? Só a melhora de um paciente, de uma pessoa ali que está com a gente. Num simples acolher das palavras, né? Porque a gente não vai abrir a cachola da pessoa lá e apertar um parafuso. A gente vai falar e a gente vai escutar. E a gente vai ter uma troca ali. Não é só falar, não é só escutar, né? Mas é uma coisa muito bonita ali que a gente está trocando. Então, pô, vamos conversar mais aí, né? Legal, gostei bastante. Vamos marcar outras lives aí, ó. Deixa o convite aí Claro. para nós E continuarmos trabalhando juntos aí. sempre mentalizando, né, Kaique, que nós somos seres humanos, somos pessoas que erramos, com certeza acertamos muito mais que erramos, porque quando erramos, temos a oportunidade de reconhecer os erros e acertar, e é isso que dá graça à vida e que torna a vida muito mais bela e o nosso amadurecimento e crescimento enquanto pessoas muito mais revelador para nós mesmos. Então, boa noite a todos, espero que tenham gostado da live, foi feita com muito carinho para todo mundo. Obrigadão, Kaique, vamos fazer mais live sim. Tchau, tchau. Opa, excelente. Tchau, boa Boa noite, tudo de noite. bom.